Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 32, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 9, Levítico 7 e Salmo 49. Êxodo 9. O Senhor disse a Moisés: entra em contacto com o faraó e fala-lhe. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa partir o meu povo para que me sirva. Se tu recusares deixá-lo partir, e se o retiveres por mais tempo, eis que a mão do Senhor estará sobre o teu gado que está nos campos, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, e haverá uma peste muito pesada. O Senhor porá uma separação entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada do que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor fixou o tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. Morreu o gado todo dos egípcios, mas do gado dos filhos de Israel nem sequer uma cabeça morreu. O faraó mandou ver o que se passava. Eis que do gado de Israel nem sequer uma cabeça tinha morrido. Mas o coração do faraó tornou-se pesado, e ele não deixou partir o povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: apanhai uma mão cheia de cinza de forno, e Moisés lançá-la-á para os céus diante do faraó. Ela tornar-se-á em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá nos homens e nos animais úlceras com erupções de pústulas por toda a terra do Egito. Tomaram então cinza de forno e colocaram-se de pé diante do faraó. Então Moisés lançou-a para os céus, e houve úlceras pustulentas com erupções nos homens e nos animais. Os magos não puderam manter-se de pé diante de Moisés por causa das úlceras, porque havia úlceras nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não os escutou como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo, apresenta-te diante do faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa partir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez eu vou enviar todas as minhas pragas contra o teu coração, contra os teus servos e o teu povo, para que conheças que não há ninguém como eu em toda a terra. Se agora tivesse enviado a minha mão contra ti e o teu povo com a peste, certamente já terias desaparecido da terra. Mas por causa disto te conservei de pé, para te fazer ver a minha força, a fim de que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E tu continuas a pôr obstáculos ao meu povo para não o deixares partir. Eis que farei chover, amanhã, a esta mesma hora, um granizo muito pesado, como não houve no Egito desde o dia da sua fundação até hoje. E agora, manda pôr em segurança o teu gado e tudo o que tens no campo. Sobre todos os homens e todos os animais que se encontrem no campo e não se recolherem a casa, cairá o granizo e eles morrerão. Quem de entre os servos do faraó temeu a palavra do Senhor, fez fugir a toda a pressa para casa os seus servos e o seu gado. Mas quem não deu atenção à palavra do Senhor, esse deixou os seus servos e o seu gado no campo. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para os céus e que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara para os céus, e o Senhor desencadeou trovões e granizos, e veio fogo sobre a terra. E o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Houve granizo e fogo que se acendia a si mesmo no meio do granizo muito pesado, como não houve em toda a terra do Egito desde que se tinha tornado uma nação. O granizo destruiu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, desde os homens aos animais. O granizo estragou toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Goshen, lá onde estavam os filhos de Israel, não houve granizo.
O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez pequei. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Rezai ao Senhor. Há muitos trovões de Deus e granizo. Então deixar-vos-ei partir, e não permanecereis mais aqui. Disse-lhe Moisés: Ao sair da cidade, levantarei as palmas das mãos para o Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que tu conheças que do Senhor é a terra. Mas eu sei que tu e os teus servos não temereis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava em espiga e o linho em flor. O trigo e o centeio não foram destruídos, porque eram serôdios. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade, e levantou as palmas das mãos para o Senhor. Então cessaram os trovões e o granizo, e a chuva não caiu mais sobre a terra. O faraó viu que tinham cessado a chuva, o granizo e os trovões, e continuou a pecar. Tornou pesado o seu coração, ele e os seus servos. Endureceu-se o coração do faraó, e não deixou partir os filhos de Israel, como o Senhor tinha falado por meio de Moisés. Levítico 7. Estas são as leis do sacrifício de reparação. Trata-se de uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e o sangue será aspergido em torno do altar. Depois, oferecer-se-á toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura que os cobre na região lombar e a membrana do fígado, que se separa com os rins. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como uma oferta queimada em honra do Senhor. É um sacrifício de reparação. Somente os homens da família sacerdotal poderão comer a vítima oferecida. Será comida num lugar santo, porque é uma coisa santíssima. No sacrifício pelo pecado, como no de reparação, a norma é a mesma. A vítima será para o sacerdote que fizer o rito de expiação. Quando um sacerdote oferecer o holocausto de um particular, a pele da vítima oferecida pertencer-lhe-á. Toda a oblação cozida no forno ou preparada numa caçarola ou numa sertã pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Qualquer oblação, amassada em azeite ou seca, pertencerá aos descendentes de Arão, a todos por igual. Esta é a lei do sacrifício de comunhão a oferecer ao Senhor. Se for oferecido juntamente com o sacrifício de ação de graças, oferecer-se-ão juntamente com a vítima do sacrifício de ação de graças bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento, umedecidas de azeite, a flor da farinha, frita em filhós amassadas com azeite. Apresentar-se-á esta oferta com bolos de pão fermentado, juntamente com o sacrifício de comunhão oferecido em ação de graças. Retirar-se-á um bolo de cada uma destas ofertas como tributo ao Senhor e pertencerá ao sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima do sacrifício de comunhão. A carne da vítima deste sacrifício de ação de graças será comida no próprio dia da oferta. Nada será deixado para o dia seguinte. Se alguém oferecer uma vítima em cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, comerá dela no dia seguinte em que for oferecida, e o resto poderá ser comido no dia imediato. Se assim restar carne do sacrifício no 3º dia, será consumida pelo fogo. Se alguém ao 3º dia ousar comer a carne deste sacrifício de comunhão, ele não beneficiará quem o ofereceu. Será uma coisa reprovada, e aquele que a comer suportará o peso da sua falta. Se a carne tiver tocado em qualquer coisa impura, não será comida e queimar-se-á no fogo, e todo aquele que estiver puro poderá comer da carne do sacrifício. Mas se alguém em estado de impureza comer a carne do sacrifício de comunhão apresentado ao Senhor, será exterminado do seu povo. Aquele que tocar em alguma coisa impura, numa impureza humana ou num animal impuro, ou seja, no que for abominável e impuro, se em seguida comer a carne do sacrifício de comunhão oferecido ao Senhor, será exterminado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Diz aos filhos de Israel o seguinte: Não comereis a gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. A gordura de um animal morto ou despedaçado por uma fera
poderá ser aplicado a qualquer uso, mas não o podereis comer. Quem comer a gordura dos animais que forem apresentados como oferta queimada em honra do Senhor, esse será exterminado do seu povo. Seja qual for o lugar que habitardes, não comereis nenhuma espécie de sangue, seja de ave ou de animal. Quem comer sangue de qualquer espécie será exterminado do seu povo. O Senhor disse ainda a Moisés: diz o seguinte aos filhos de Israel: aquele que oferecer ao Senhor o seu sacrifício de comunhão deve apresentar-lhe a parte que lhe pertence desse sacrifício. Apresentará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas diante do Senhor, a gordura e o peito. Mas o peito deve apresentar-se com o rito de apresentação diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será para Arão e para os seus descendentes. Dareis também ao sacerdote a coxa direita, como tributo dos vossos sacrifícios de comunhão. O sacerdote, descendente de Arão, que oferecer o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão, é que receberá a coxa direita. Pois o peito oferecido em rito de apresentação e a coxa como parte reservada, retirei-as eu aos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de comunhão, e destinei-as ao sacerdote Arão e aos seus descendentes, como lei perpétua entre os filhos de Israel. Esta é a parte que cabe a Arão e seus descendentes, nas ofertas queimadas em honra do Senhor, a partir do dia em que principiam a exercer o sacerdócio do Senhor. É o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem aos sacerdotes, desde o dia da unção, como lei perpétua, para todos os seus descendentes. Estas são as leis relativas ao holocausto, à oblação, ao sacrifício pelo pecado, ao sacrifício de reparação, de consagração dos sacerdotes e ao sacrifício de comunhão, conforme o Senhor prescreveu a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou aos filhos de Israel que lhe apresentassem as suas ofertas no deserto do Sinai. Salmo 49. Ao diretor do coro, Salmo dos filhos de Coré. Ouvi bem isto, povos de toda a terra. Escutai, habitantes do mundo inteiro. Humildes ou poderosos, ricos ou pobres, todos juntos. A minha boca falará com sabedoria e do meu coração brotam pensamentos profundos. Prestarei atenção ao provérbio dos sábios, interpretarei o seu sentido ao som da lira. Porque hei de temer os dias maus, quando me cercar a maldade dos meus inimigos. Eles confiam na sua opulência e vangloriam-se nas suas riquezas. Infelizmente, o homem não consegue escapar nem pagar a Deus o seu resgate. O resgate da sua vida é muito caro e nunca se pagaria o suficiente. Nunca chegaria para poder viver para sempre, sem chegar a ver a sepultura. Repara que até os sábios morrem, como morrem os loucos e os insensatos, deixando aos outros os seus bens. O sepulcro será a sua morada para sempre, a sua habitação por séculos sem fim, mesmo para os que deram o seu nome a grandes terras. O homem que vive na opulência não permanecerá, é semelhante aos animais que são abatidos. Esta é a sorte dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se comprazem nas suas palavras. Como um rebanho caminham para o sepulcro, e a morte será o seu pastor. No dia seguinte, os justos passam-lhes por cima, e as suas imagens vão se desvanecendo, o sepulcro será a sua morada permanente. Mas Deus há de resgatar a minha vida, há de arrancar-me ao poder da morte. Não te preocupes se alguém enriquece, se aumenta a fortuna da sua casa. Quando morrer, nada levará consigo. A sua fortuna não há de acompanhá-lo. Ainda que em vida o tenham lisonjeado, serás famoso porque és um homem rico. Há de juntar-se na morte aos antepassados que jamais verão a luz. O homem que vive na opulência e não reflete é semelhante aos animais que são abatidos. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, das equipas jovens de Nossa Senhora, e estou a acompanhar-vos neste caminho à medida que vamos aprofundando o livro do Êxodo, o livro do Levítico
e também o livro dos Salmos. Hoje lemos o capítulo 9 do Êxodo, o capítulo 7 do Levítico e o Salmo 49. E hoje gostava de partilhar e pensar com vocês uma expressão que aparece no livro do Êxodo. Aparece por vezes a expressão Deus endureceu o coração do faraó. Noutros momentos aparece que o próprio faraó endureceu o seu coração ou tornou o seu coração duro. Mas é uma expressão que parece um bocado estranha, porque parece que é Deus que está a forçar o coração do faraó a ficar duro, e portanto é Deus que está a forçar a história para que o faraó não deixe o povo sair logo, não deixe o povo partir. Então afinal por detrás disso o grande responsável é o Senhor. Mas creio que não é isso que esta expressão quer dizer. Imaginem esta imagem. Se nós pensarmos que Deus é como o sol, se colocarmos a cera diante do sol, sabemos que a ação e a presença do sol vai derreter essa cera, vai torná-la suave. Mas se for barro, a presença do sol, o calor do sol, vão tornar esse barro cada vez mais duro, mais endurecido. E é assim que acontece com os nossos corações. Deus não força os nossos corações, não obriga os nossos corações a agir de determinada maneira. Deus respeita o que se passa dentro de nós. E é tantas vezes a nossa atitude diante de Deus que complica ainda mais esta história. Porque eu desconfio de Deus, porque eu não penso que Ele seja bom, porque tenho às vezes raiva dentro do coração e feridas, etc. Deus até vem, traz sinais de amor, traz sinais de bondade, traz convites, e eu interpreto isso como coisas más, como coisas contrárias em mim, como alguém que me quer mal. É a minha atitude de base que me torna ainda cada vez mais duro quando Deus age para mim. Deus age a favor de mim, Deus vem ajudar-me, Deus vem falar-me, e eu ainda torno o meu coração mais duro porque vejo mal. Tenho uma certa miopia e interpreto todos os sinais de amor de Deus com lentes erradas. E é isto que acontece no faraó. Deus atua com amor sempre, mas é a atitude de base do faraó que torna o seu coração ainda mais duro, ainda mais fechado. Partilho também com vocês que nós vemos nesta história Deus a salvar, Deus a libertar o povo, e essa é a maneira que Deus escolhe para também se dar a conhecer. Deus está a manifestar-se enquanto atua a favor do povo. Nós vamos conhecendo facetas de Deus enquanto Ele age. Não é propriamente o mandar lá de cima uma lista de atributos do que Ele é, da sua natureza, da sua essência. É à medida que Ele vai construindo a história com o seu povo, vai agindo a favor do seu povo, nós vamos vendo quem é que é esse Deus. E vamos vendo que não há nada como Deus. Aparece essa expressão hoje na Escritura. Para que conheças que não há ninguém como eu em toda a terra. Não há ninguém como eu em toda a terra. E nós descobrimos que não há ninguém como Deus porque Ele está a atuar. E enquanto atua, nós vemos quem Ele é. Também foi assim na vida de Jesus. Ele veio salvar-nos, veio libertar-nos, e foi enquanto foi construindo essa história de salvação, de cura, de entrega de amor, foi assim que nós vimos quem Deus realmente é. Foi assim que descobrimos a Santíssima Trindade. Deus veio salvar-nos e enquanto nos salvava, mostrou-se, disse-nos quem era, vimos quem é que Ele era. Pai, Filho e Espírito Santo. E este é o modo de Deus nos tornar anunciadores de quem é que Ele é. No livro do Êxodo hoje também dizia:
Por causa disto, eu te conservei de pé, para te fazer ver a minha força, a fim de que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, como é que Deus nos torna anunciadores do seu nome? Como é que Deus põe gente a falar acerca dele e a falar bem acerca dele, a falar com amor acerca dele? Não é porque ele venha nos convencer com muitos argumentos, não é que ele venha explicar muito quem é que ele é. Vem agir com poder e com amor. Vem agir a favor de nós. E é dessa maneira que nós descobrimos quem ele é e deslumbramos-nos com o que ele é. Sentimos-nos amados por ele. Sentimos-nos libertados por ele. Somos conquistados no amor. E por causa disso, anunciamos e proclamamos o seu nome em toda a terra. Senhor nosso Deus, faz-nos hoje ver com bondade, com docilidade, os sinais do teu amor. Que o nosso coração não seja duro, que o nosso coração não seja preconceituoso, que o nosso coração não seja desconfiado, que o nosso coração não leia os sinais do teu amor como provas da tua maldade. Ajuda-nos a ver-te como realmente és. Ajuda-nos a ver-te a agir a favor de nós. Conquista os nossos corações e a partir daí torna-nos grandes anunciadores do teu nome em toda a terra. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi o dia 32, para alguns se calhar um bocadinho duro, mas na certeza de que não fazemos isto sozinhos. Até amanhã, um abraço em Cristo.